Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Nós vamos aqui agora para o nosso 8º dia, falando sobre a questão do devocional, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você de uma maneira poderosa. Querido, eu quero falar um pouquinho hoje sobre como é o poder da distração, como o diabo trabalha de maneira poderosa para nos distrair. E muitas vezes, querido, como até aquilo que Deus nos dá pode de alguma forma nos distrair. Esse tempo atrás eu estava em casa, e geralmente a gente gosta de ficar brincando com a Manu, né? E eu estava brincando, conversando com ela e tal. Chegou uma hora que ela meio que sumiu ali do meu campo de vista, e eu fui no quarto dela, ela estava brincando com alguns brinquedos que a Rafa tinha dado para ela, né? Que nós tínhamos dado, né? E aí eu comecei a ver, ela estava tão empolgada, tão entretida com aquilo ali, e eu comecei a chamar ela. Falei, Manu, ela nem olhava, mano, nem olhava, nem dava atenção. Eu, Manu! E aí ela deu só aquela olhadinha de canto assim, já baixou e virou. E assim, eu tenho que hoje, de alguma forma, tentar pegar ela para brincar, né? Às vezes eu quase forço ela a fazer alguma coisa para estar junto, porque ela se distrai. Irmãos, e o que me chama a atenção, ela se distrai com algo que nós demos, com algo que nós oferecemos. Eu fico pensando, querido, olhando para aquilo ali, eu fiquei pensando assim, muitas vezes acontece isso com as nossas vidas. Nós estamos distraídos, e eu acredito, querido, que hoje uma das maiores coisas que pode te levar para o buraco não é só o pecado. Tem muita gente, irmão, que ele consegue vencer o pecado, ele conseguiu ficar longe do pecado, mas ele está tão distraído, né? Ele está tão afadigado, ele está tão empolgado com as coisas, está tão distraído, né? E focado em outras coisas, que ele não consegue ouvir a voz do Pai. Eu falando, Manu, 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 e não conseguia ouvir a voz. Não conseguia, porque estava tão focado, entretido com aquilo, que não conseguia ouvir a voz. Então, assim, isso me chamou a atenção para falar um pouquinho sobre essa questão. Como muitas vezes nós estamos focados, mano. E focado em coisas, querido, que elas não são ilícitas, não são pecado, mas que muitas vezes pode estar nos levando a uma situação longe da presença de Deus. Sabe, querido, eu acredito que hoje nós temos palavra como nunca tivemos, nós temos canções como nunca tivemos, nós temos hoje facilidade de estar com Deus como nunca tivemos. Hoje mudou-se muito, né? Tem muita coisa ruim que a tecnologia trouxe, mas também tem muita coisa boa. Hoje você consegue estar em lugares diferentes, né, de forma muito rápida, né? Então, assim, mudou-se, a tecnologia nos proporcionou algo, né, de bom também. Só que assim, hoje o que falta, gente, é fome, é sede, é anseio por Deus, é desejo de Deus. Hoje as pessoas estão focadas em outras coisas, né? Elas estão prestando atenção em outras coisas. Vamos ler um texto para fundamentar aquilo que a gente está dizendo? Está lá no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 16. Irmãos, esse texto fala de alguém, querido. Jesus está comendo em uma mesa e alguém dispara, bem-aventurado é aquele que comer pão no reino dos céus. Né? É como alguém está dizendo o seguinte, lá vai ter banquete, né? Como aqui. Ele está empolgado, querido. Né? Ele diz, bendito é aquele que conseguir entrar nesse banquete lá. Então Jesus começa a responder e trazer uma parábola em relação a isso. Ele diz assim, porém ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o servo dizer aos convidados, vinde, já está tudo preparado. E todos, um a um, começaram a excusar-se. Começaram a dar desculpa, irmão. Começaram a sair. Né? Houve um convite e eles começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo, importa vê-lo, rogo-te que me haja por excusado. Outro disse, comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-lo, rogo-te que haja-me por excusado. E outro disse, casei, portanto não posso ir. Então, assim, me chama a atenção essas coisas, essas desculpas. Nós temos aqui pelo menos 3 desculpas diferentes, tá? Em cada uma delas, né, em cada uma dessas 3 desculpas, nós temos motivos aqui, gente, que você pode dizer o seguinte, é justificável para não querer participar da ceia, né? São coisas que nós não classificamos como coisas ruins, são coisas boas. O primeiro está alegando o seguinte, comprei um campo, eu preciso ir vê-lo. Adquiri uma propriedade, né? Agora eu preciso ir ver. Irmão, alguém vai dizer que esse negócio é ruim?
Querido, deixa eu dizer uma coisa, você não iria ficar empolgado se você conseguisse comprar um terrenão, né? Terreno de chácara, bonito, irmão, para construir aquela coisa linda, o seu sonho, talvez você não ia ficar empolgado. Você vai dizer para isso, nossa, que coisa ruim, ó, isso aí é do diabo. Não, a gente vai dizer, ó, benção, glória a Deus. A gente ia dizer, maravilha, isso é muito bom. A gente não vai classificar essas coisas como coisas ruins. Né? O segundo diz, comprei 5 juntas de boi. Gente, pensa numa situação maravilhosa, era você comprar boi, principalmente na época que eles viviam. O boi era o trator da época, gente. Era alguém que precisava arar a terra, não tinha tecnologia como nós temos hoje, né? Precisava da força dos animais para arar, para colher. Quanto mais juntas de boi, maior a produtividade, consequentemente, era maior os ganhos. Alguém vai dizer que essas coisas são ruins, gente? Eu não consigo imaginar alguém crescendo em produtividade, gerando recurso, a conta do banco crescendo, a gente dizer, ó, aqui deve ser Satanás, hein? A coisa tá ruim. A gente ia classificar isso como bênção, irmão. A gente é da piroleta, glória a Deus, aleluia, as coisas estão fluindo. Nós iríamos dizer, Deus é bênção, a resposta da minha oração. Então aqui, querido, nós temos alguém que conseguiu um campo, né? Conseguiu uma terra, irmão. Maravilha, querido. É o sonho de muita gente, né? Ou a casa própria, ou a chácara, ou seja lá o que for. O segundo estava dizendo o seguinte, a coisa está funcionando. A empresa está crescendo, entre aspas. A produtividade está crescendo, o dinheiro está entrando, o recurso está sendo maior. Ah, vai dizer que isso aí é ruim, irmão? Né? A gente vai dizer bênção. O outro diz, casei e não posso ir. Irmão, casamento primeiro que é a ideia de Deus. E quem não quer ser feliz na vida sentimental, irmão? A maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, quer ser feliz nessa área. Quer casar, quer encontrar alguém diferente, quer estar feliz nessa área. E eu creio que é uma das áreas, querido, que se a gente não tiver bem, ela vai interferir em todas as outras. Então, o casamento é bênção. O relacionamento é bênção. A gente vai dizer que essas coisas são ruins, irmão? Agora, cada desculpa dessa, querido, são coisas legítimas. Então, assim, elas não eram ruins em si, as coisas. O erro era a ordem que elas estavam ocupando. Quando Jesus aproveita, né, daquela ceia para falar de outra ceia, é porque o banquete é lugar de comunhão, irmão. Banquete é lugar de relacionamento, querido. A ideia não é só alimentar. Quando alguém sentava na mesa, não era só para comer em si. Mas a ideia era ter tempo junto, tempo de qualidade. O convite de Deus ao banquete é: eu quero ter comunhão com vocês. Eu quero ter festa, eu quero ter alegria, eu quero me regozijar com você. Esse convite de Deus, gente, é um lugar de comunhão. É o que Deus espera que nós possamos atender, de nos relacionarmos com Ele. Aí nós começamos a usar coisas legítimas, irmãos. Coisas que são lícitas para coisas que realmente, irmãos, vai preencher o lugar de Deus. Tem muita gente preenchendo o lugar de Deus, do lugar que é dele. Aquilo que é justo, aquilo que é lícito, começa a tomar lugar dele. Começa a trazer distração, querido. E isso pode ser algo que vai comprometer de maneira muito forte, irmão, a sua vida espiritual e as suas bênçãos, o seu relacionamento com Deus. Mesmo que você esteja debaixo das melhores intenções possíveis. Nós podemos, querido, nos perder até com a bênção de Deus. Você pode, irmão. Você pode se perder até com aquilo que Deus te dá. Você lembra de Noé, querido? A Bíblia vai dizer em Gênesis 9:20, diz que assim, ó, Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Quando você vê a frase resumida, você não consegue pensar no pacote completo, né? Mas era costume dos povos antigos que eles celebrarem a colheita com uma grande festa. Então eles plantavam, vinham a colheita, eles faziam festa, mano. Os povos pagãos faziam festas aos seus deuses. Mas Deus instituiu a festa a ele. Você vê várias festas no Velho Testamento, festa da primícia, né? Você vê, por exemplo, o próprio dia de Pentecostes, vários tipos de festa que demonstravam gratidão. Gratidão por quê? Pelas bênçãos recebidas. Gratidão por tudo aquilo que Deus estava fazendo, por tudo aquilo que era colheita. Eles viviam disso, né? E Deus esperava que eles se alegrassem com isso. Então Noé estava celebrando a bênção da colheita, mas ele se empolgou na festa, irmão, bebeu demais. Ele se embriagou com o fruto da própria bênção que ele estava celebrando. Então a pergunta é, será que é só o pecado que pode trazer dano à nossa vida, o nosso relacionamento com Deus? Ou nós podemos chegar a ponto de se esquecer dele, pelo o próprio propósito que ele deu? Então será que é isso? Né, irmão? Então assim, às vezes você vê que tem pessoas que se perderam, irmão.
Se perderam, se embriagaram com o próprio fruto da bênção. Aí não consegue ter mais tempo para Deus. Ah, eu estou muito ocupado, pastor. É muito difícil para mim. Irmão, é engraçado. Como, querido, que está difícil, irmão? Se o maior propósito da nossa vida é buscar Deus. Paulo, quando ele está em Atenas, ele fala isso, querido. Ele fala isso, ele deixa claro essas coisas. Que o propósito da vida é buscar. Deus nos criou para buscá-lo. E nós precisamos prestar atenção, não se embriagar com as coisas que Deus nos colocou. Nós, querido, não podemos deixar as coisas nos usarem, nós que usamos as coisas. Não deixa a distração entrar, irmão. Tenha foco. Eu falei sobre disciplina. Tenha disciplina, querido. Né? Então você vê, irmão, muitas pessoas se embriagando, se esquecendo de Deus. Se esquecendo, querido. Se embriagando com a própria bênção que Deus deu. Pessoas, querido, que estão querendo viver a vida, curtindo e brincando e bagunçando, mas se esqueceram daquilo que Deus colocou. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 11, diz assim: ai dos que levantam pela manhã, seguem a bebedice, continuam até a noite, até que o vinho vos esquente, harpas e alaudes, tamborins e gaitas, e vinho nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram a obra das suas mãos. Irmão, desde que a humanidade, querido, existe, a festa ela é regrada debaixo desses elementos: comida, bebida e música. É exatamente o que ele coloca aqui, tá? E Deus está dizendo, o cara consegue beber da hora que levanta, consegue festar, bagunçar da hora que levanta até a hora que deita. Come, bebe, brinca, bagunça, mas não considera as obras de Deus, os feitos de Deus. Tem gente tão empolgada, irmão, com as coisas, querido, que eles estão esquecendo de Deus. Quantas pessoas, irmãos, que você olha, eles falam assim, não, pastor, eu preciso ter entretenimento, estou muito cansado. Aí a pessoa trabalha a semana inteira. Por isso que eu digo que amanhã é o melhor momento, amanhã, para se relacionar com Deus. Aí a pessoa se esquece de Deus, não faz seu devocional de manhã, trabalha, se esforça o dia inteiro. Quando é à noite, eu vou sair com a minha família, vou ter entretenimento. Aí, irmão, dá qualquer coisa para Deus, querido. Dá qualquer coisa para Deus. Então, irmãos, a gente precisa aprender a lidar com essas coisas, querido. Nós precisamos cultuar Deus em todo momento, até quando você está de férias, querido. Tem gente que tira férias de Deus, irmão. Ele sai de férias, ele não vai para culto nenhum, ele não tem oração, não tem tempo de busca, não tem nada. Ele quer curtir só. Então, querido, é um absurdo, né? A Bíblia diz assim, querido, que há uma embriaguez que não é literal. A Bíblia vai dizer lá em Lucas, capítulo 21, versículo 34, diz assim: olhar por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre aquele dia como improviso. Então ele não está falando de uma embriaguez literal, ele está falando de entretenimento. Pessoas que estão se esquecendo de Deus, e quando ele fala que aquele dia pode te pegar de surpresa, ele está falando do dia da vinda do Senhor, irmão. Tem gente que não está preparado. Tem gente, irmão, que ele não está preparado, querido. Se Jesus voltar hoje, irmãos, ele está perdido. Porque, querido, ele está longe de Deus. Ele está longe do relacionamento com Deus. Ele está longe, querido. Ele não se dedica. Irmão, Deus tem saudade de você, querido. Deus colocou você para ter relacionamento com você. Há uma mesa todo dia preparada para você, querido. Há uma porção de Deus todo dia preparada para você. Ele quer você, irmão. Ele é apaixonado por você, querido. Ele quer se relacionar com você. Irmãos, eu não sei como que a gente passa o tempo inteiro, querido, entretido com um monte de coisas. É o que a gente falou de Marta. Irmão, uma coisa é necessária. De tudo que você está preocupado, uma coisa é necessária. Diz, Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte. Escolha a melhor parte, irmão. Não deixe os cuidados dessa vida, querido, tomar conta de você. Não deixe os cuidados dessa vida, irmão, tirar o relacionamento que você tem com Deus. O mais importante é Ele. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Acredite, irmão, o acréscimo de Deus é melhor do que qualquer coisa, querido. Busque o reino de Deus, busque a justiça. Corra atrás do seu ministério. Viva para Deus, fala, Deus, eu quero te dar mais, eu quero viver mais. Sinto falta do Senhor, eu tenho vontade de estar com o Senhor. É um grito no coração de Deus, querido, querendo se relacionar com você. Deus sente falta de você. Deus quer você de volta. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, visita o teu povo, Senhor. Visita, Deus. Eu não sei quem está ouvindo, Senhor, mas eu sei de uma coisa, Deus, o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Eu te peço, coloque, Deus, as tuas mãos. Quebra, Deus, todo o mal.
tudo, Senhor Deus, aquilo que o teu povo, meu Pai, tem deixado, Senhor, por causa das coisas dessa terra. Deus, nós sabemos que a distração, Senhor, ela é algo que muitas vezes é imperceptível. Às vezes a gente não compreende que a gente está tão longe assim. Ajuda o teu povo, Jesus. Toca a vida de cada um, Senhor. Cada um que está ouvindo, meu Pai, essa palavra. Cada um, Deus, aonde esses vídeos estão chegando. Eu não sei aonde, o Senhor sabe, Deus. Te peço, Senhor, dê força. Dê força na caminhada. Que a tua glória possa visitá-los. Que a tua presença possa guardá-los. Que exista um novo tempo, Senhor. Eu declaro que esse ano é um novo tempo, Senhor. Cura a ferida. Eu não sei, mas talvez eu estou falando com gente que está ferido, Deus. Com gente que está machucado. Com gente, Deus, que muitas vezes tem pouca força, mas que tem guardado a tua palavra. Que tem amado o Senhor. Visita, Deus, essas vidas. Traz um novo tempo, ó Deus. Traz um novo tempo, Espírito Santo. A tua palavra diz, Senhor, que no lugar de toda vergonha o Senhor traria dupla honra. A tua palavra diz, Senhor, que na tua presença há plenitude de alegria. Na tua presença, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que na tua destra há delícias perpétuas. Oh, Deus, é na tua presença que nós encontramos essa alegria. É no teu Espírito Santo, é no relacionamento com o Senhor, meu Pai, que nós encontramos algo novo. Espírito Santo de Deus, ajuda os teus filhos em nome de Jesus. Deus abençoe você aqui. Não se distraia. Não se distraia. Não se distraia, foque naquilo que é importante. Ame o Senhor, se dedique a Ele. Entenda algo, Deus não se esqueceu de você. Tem coisas maiores para a sua vida. Que Deus abençoe você, querido. Que em nome de Jesus você cresça. Esses devocionais te ajudam a crescer, te ajudem a viver o sobrenatural de Deus. Deus abençoe, irmão.